pensar hoje com vocês, nesse primeiro domingo do ano, sobre essa experiência tão maravilhosa que nós podemos ter de caminhar a vida cristã numa dimensão de maturidade, não apenas de meninos na fé, não é de crianças na fé, de crianças espirituais, mas entender que você, quando nasce em Cristo Jesus, a expectativa é que você possa crescer como você cresce, não é? Fisicamente, como você se desenvolve. No mundo espiritual a dinâmica é a mesma. Nós nascemos em Cristo Jesus e o alvo de Deus é que nós continuemos a crescer, nos tornando realmente adultos espirituais, maduros espirituais, pais espirituais, podendo realmente multiplicar no reino de Deus. O termômetro da maturidade do discípulo de Jesus, ok? Se existisse um medidor, se a gente pudesse ter um medidor de maturidade cristã, quem é mais maduro no reino de Deus, qual seria para você o medidor? Se nós pudéssemos avaliar um discípulo de Jesus como alguém que cresceu espiritualmente, como é que você iria definir essa maturidade? Qual seria o seu padrão? Se tivéssemos algo para medir, tipo um termômetro que mede a temperatura do corpo humano, sinalizando alguma enfermidade ou a saúde, no contexto do reino de Deus, qual seria o medidor espiritual? E aí o mais comum nesse momento seriam as avaliações mais matemáticas, não é? Eu diria do tipo assim, quem tem mais conhecimento bíblico, não é? Esse a gente pode dizer que ele é mais maduro espiritualmente. Será? Você lembra daquelas gincanas bíblicas, aqueles que são mais antigos em igreja? Talvez vão lembrar daquela gincana, desembainhar a espada, 1, 2, 3, procurar. Lembra disso? Quem lembra, levanta assim a mão aí, deixa eu ver aí, ó. Participou disso aí? Eu vou explicar para aqueles que são mais novos, que era uma gincana que acontecia assim, ó. Desembainhar a espada por quê? Porque a Bíblia diz que, a própria Bíblia, falando da própria Bíblia, como a palavra de Deus, diz que ela é como uma espada de 2 gumes, né? 2 gumes. Então, desembainhar a espada, 1, 2, 3. Então, se pega a sua espada e a Bíblia. Vamos fazer um teste, vamos brincar um pouquinho hoje aqui, vamos lá. Levanta aí, se você trouxe Bíblia, se não trouxe, levanta também para não ficar mal para você. Não, brincadeira, você pode ficar sem Bíblia, não tem problema. Pode pegar o seu iPhone, seu iPad, tem problema, ok? Mas vamos lá, vamos brincar mesmo uma boa. Pode pegar mesmo o seu iPhone, seu iPad, sua Bíblia eletrônica, não tem problema. Fique em pé aí comigo, vamos lá. Vamos fazer um teste, ok? Vamos lá. O negócio é o seguinte, viu, Gugu? Pega assim, ó, desembainha a espada, 1, 2, 3. Eu vou dar o texto bíblico, ok? A Bíblia lá em cima. Vamos lá, ou a sua Bíblia eletrônica lá em cima. Você não pode abrir a Bíblia até eu falar procurar, tá bom? Procurar, ok? Então vamos lá. O texto que nós vamos escolher vai ser Isaías, bem fácil, básico. Não, vamos para Abacuque, né? Sabia que tem Abacuque na Bíblia? Sofonias, você sabia? Ageu. Né? Não, vamos para Abacuque para dificultar um pouquinho aí, né? A propósito, o culto hoje vai ser longo, viu? Quero avisar logo, porque até se achar Abacuque aí, na brincadeira. Abacuque 3, versículo 1. Abacuque 3, 1. Tudo bem? Calma. Sempre tem uns que já metem o dedinho lá, gente, isso é pecado. Deixa esse negócio lá em cima. Desembainha a espada, 1, 2, 3. Abacuque 3, versículo 1. Procurar. Vamos lá. Quem achar primeiro, levanta a Bíblia bem alto. Já achou lá atrás? Vamos dar uma salva de palmas para ele. Parabéns, joia, legal, benção, obrigado, meu querido. Dá para ler aí bem alto? Maravilha, glória a Deus. Gente, pode sentar. Então é interessante, queridos, porque sabe que nessa gincana aí sempre tinham uns que ganhavam tudo. Ganhava tudo. E esses sempre eram vistos lá na igreja como os mais maduros. Não é? Sempre se pensava, bom, esse se respeitava, sabe? Aquele respeito gospel, né? Se respeitava, porque esse cara aí, ele sabe tudo, né? Ou então aqueles concursos de memorização de versículos.
né? E aí começava e entrava aquela fileira de adolescente jovem, e aí começava, quem falava mais versículo, e geralmente o que falava mais, esse era o maduro espiritualmente, era a visão, é tipo de leitura que o homem faz, porque a Bíblia diz que o homem olha o exterior, mas é Deus quem vê o coração, e não necessariamente conhecer as Escrituras denuncie a maturidade de alguém, embora você precise realmente conhecer a Deus, a sua palavra, ter comunhão com Ele. Isso faz parte da vida, da maturidade espiritual. Mas essa é a visão nossa. Às vezes nós avaliamos maturidade cristã pela oração, né? Aquele tipo de oração mais fervorosa, aquele tipo de oração mais longa, mais assim, que o cara usa uns termos teológicos, o cara até impressiona assim, rapaz, você imagina que aquele cara é espiritual, né? É esse tipo de coisa palpável que nós, seres humanos, temos para fazer um certo juízo de que fulano ou cicrano, eles são espirituais, não é? Ou daqui a pouco o cara que discute bem teologia, né? Ele senta e vai falar, e daqui a pouco ele começa até a usar termos assim, ó, vamos falar de ramartologia, ou de soteriologia, ou de escatologia, ou de eclesiologia, né? E aí quando os caras usam esse termo, até o pessoal fica, rapaz, fica até... o cara até inventa o termo, você pode passar por você que não está nem aí, né? Você imagina que ele é espiritual por causa disso. Mas amados, a pergunta é, seria mesmo isso que define a maturidade de um discípulo de Jesus? E aí, longe de qualquer intenção de dar uma resposta simplista hoje à noite, ou mesmo explorar todo o assunto, não é? Eu gostaria de com você examinar como Paulo, presta atenção, como o apóstolo Paulo, ele nos conduz para questões mais profundas. Ele nos conduz para questões mais práticas, que vão revelar realmente a maturidade espiritual, a maturidade cristã. E eu queria convidar você a observar como ele coloca essas ações práticas como sinais de uma pessoa que está espiritualmente refletindo a vida de Cristo, ou seja, amadurecendo espiritualmente. Por quê? Porque a maturidade espiritual, ela se revela exatamente pela dimensão da vida de Cristo aparecer. Então, ainda nesse início, eu queria começar dizendo para você que você é espiritual, porque Cristo habita em você. A sua espiritualidade, ela não está fora de você, ela está em você. Põe a sua mão no peito aí. Se você já entregou a sua vida a Cristo, você pode dizer assim, ó, Deus, obrigado, porque toda a minha espiritualidade já habita em mim. E é uma pessoa, é Jesus. Você é espiritual porque Ele habita em você. Ok? Agora, por que nós não refletimos completamente a vida de Cristo? Porque, já falamos sobre isso, a nossa alma, as nossas emoções, nossas feridas, nossos traumas, as dobras da nossa alma, elas impedem que toda a vida de Cristo possa fluir de nós. E aí isso vai definindo muito da nossa maturidade ou da imaturidade. Então, queridos, em Efésios 1:13 vai dizer que nós somos habitados por um Espírito, o Espírito de Deus, que é santo, é o próprio Deus habitando em nós, e esse Espírito, que é o próprio Deus, está sendo formado em nós, né? Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, no versículo 19 do capítulo 4, ele diz assim, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então a maturidade espiritual passa por esse cenário em que Cristo, que habita em você, Ele está sendo formado em você. O que significa isso? Ele está assumindo todas as áreas da sua vida. As dobras da sua alma estão sendo desfeitas porque Cristo está assumindo o controle pleno do seu viver. Ele está sendo formado em você. E é interessante que isso vai fazendo com que pessoas olhem para você e comecem a dizer frases do tipo assim, olha, você não é mais a mesma pessoa. É interessante. O seu marido olha e começa a dizer, poxa, você está sendo diferente comigo, você está mudando.
A esposa olha para o marido e diz, os pais olham para os filhos, e o seu colega de trabalho começa a dizer, cara, você está tão diferente, o que está acontecendo? É Cristo sendo formado em você, é amadurecendo você espiritualmente, é essa obra linda em que você deixa de ser bebê e vai passando pela fase de infância, de junior, de adolescente, de jovem espiritual, e vai se tornando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso não tem a ver com cronologia de idade, isso tem a ver com a sua relação com esse Deus que está sendo formado em você. Então eu queria convidar você ainda para olhar algumas expressões nessa introdução, porque Paulo, ele vai lembrar de algumas frases, ele vai citar algumas frases que eu considero importante lembrar, quando ele diz assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Quando ele diz, já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então vamos meditar juntos à luz da carta de Romanos. Eu convido você para passear comigo, não é, na carta de Romanos. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma, e nós vamos navegar pelo capítulo 12, 13, 14, 15 nessa noite, tentando identificar, não é, qual é a avaliação, quais são os passos práticos que Paulo revela na vida de um discípulo maduro de Cristo Jesus. E eu queria começar respondendo essa pergunta, não é? Quais são as evidências da maturidade de um discípulo de Jesus? Eu vou responder e depois nós vamos começar a caminhar sobre cada uma dessas partes. Ouça, eu queria repetir isso algumas vezes para que você saia daqui comprometido esse ano de 2014, Senhor, eu quero que o Senhor continue amadurecendo a minha vida, porque eu quero ser exatamente a resposta dessa maturidade. Ouça, a evidência, e aí sem esgotar o assunto naturalmente, mas baseado naquilo que queremos ministrar hoje à noite, a evidência de um discípulo maduro é que ele, ouça bem, Marcão está me ouvindo bem aí, né, Marcão? Ele promove o amor, ele promove a paz e ele promove a unidade. Vou repetir. Um discípulo maduro, ele vive a sua vida para promover o amor, para promover a paz e para promover a unidade. Agora ouça bem, não é apenas no contexto da igreja, não. No contexto das relações espirituais, das relações de pequeno grupo, das relações de discipulado a um, das relações de igreja como corpo de Cristo, não. O discípulo de Jesus maduro, ele vai ser promotor da paz lá no seu trabalho, ele vai ser promotor do amor de Deus lá na sua família, ele vai ser o promotor da unidade dentro de qualquer contexto em que ele estiver inserido. Ele vai ser aquela pessoa que ele vai estar ali ministrando, segundo a graça do Espírito, o amor, a paz e a unidade. Agora olha para a sua vida aí agora e responde essa pergunta. Você quer ser esse tipo de discípulo? Levanta a mão, deixa eu ver quantos aqui querem ver assim. Já pensou que coisa fantástica? Onde quer que você estiver, você ser o promotor disso? Eu queria convidar você então a começar avaliando a primeira dessas ações, que é promover o amor. Eu queria começar dizendo para você, e nós vamos passear daqui a pouco, deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 12. Eu queria convidar você a primeiramente entender o propósito para o qual você foi criado, o propósito da vida de todo discípulo de Cristo Jesus. Você foi criado para amar a Deus e para amar pessoas. É por isso que Jesus resumiu toda a lei apenas nisso. Ele vai dizer o seguinte, que nós fomos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos, foi a primeira vez que ele disse isso. Mas depois ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, lembra? E ele vai repetir o mandamento, ele diz, olha, vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, com todo o seu entendimento, todas as suas forças, e ao teu próximo como eu vos amei.
Acho que ele sabia que se fosse como a nós mesmos, a gente ia dizer, eu estou muito dodói, eu não me amo, então não tenho nem condição de amar. Ele vai, não, você vai amar o seu próximo como eu amei você. Então você precisa começar, nós queremos falar nesse momento, que a promoção do amor passa por compreender que você e eu e tudo que temos existe para amar. Se você entende isso, você passa a viver a partir disso. Se é por amor, querido, tudo vai valer a pena. Ontem à noite nós estávamos lá em Gramado, nós saímos, fomos levar a minha família lá a Gramado. Era rapidamente para fazer uma visita lá na fábrica de chocolate para as crianças, filhos do meu irmão. E quando estávamos saindo de lá às 8 para voltar, aí veio o desejo de comer o fundi, né? Fundizinho. E eu e a Martinha estamos organizando assim algumas questões de ordem financeira, então nós olhamos um para o outro, falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí eu falei para o mano, fica com a tua família e eu desço para Porto Alegre, depois tu chega lá e tal. O mano, não, então volto contigo, vamos voltar e tal. E eu saí, eu falei, então tá bom, vamos voltar. E quando eu estava no caminho, me veio uma frase do pastor Carlos Macor. Ele falou assim para mim uma vez conversando, falou, Té, sabe o que é prosperidade? Prosperidade é ter todos os recursos necessários para amar quem você tem que amar. E ali eu fazendo as minhas conjecturas financeiras, Luiz Pequeno, e eu falei, rapaz, não vai dar, não vai dar. Aí eu lembrei de outra frase é assim, quando é para amar, Deus paga as contas. Rapaz, foi na hora, eu virei para Martinha, vamos lá Martinha, vamos, e tal, e mamãe veio meio que desespero, né, ali e tal, e aí a mãezinha depois no final quis pagar a conta, falei, mãe, é uma bem-vinda demais, glória a Deus, né, quando é para amar, Deus paga a conta, mamãe acabou pagando a conta, né, oh glória, mas deixa eu dizer, foi um momento tão precioso, nós saímos de lá, eu cheguei em casa 1h30 da madrugada de hoje, mas deixa eu dizer, eu estava feliz da vida, aí Martinho feliz da vida, meu irmão está aí, faz assim, mano, levanta aí com a tua família aí, por favor. Ele não parece muito comigo não, viu? Né? Maravilha, mano querido, Aninha, a Vivinha e o Pedrinho. Ó, se você vê, a semana passada eu brinquei, né? Ó, se você vê um cara parecido comigo com outra mulher, não sou eu, é meu irmão, viu? No dia do nosso casamento foi tão engraçado porque meu irmão ficou na porta lá do prédio da igreja, o pessoal chegava e, tal e tal, e ele ficava meio que na dele, e quando terminou o casamento, o pessoal chegou, Tess, tu estava muito sério, não era eu não, era meu irmão, que ele estava todo becado, né? Mas aí se enganaram. Gente, e foi tão precioso lembrar de momentos da nossa família, sorrir, abrir coração, tirar onda um com o outro, né? Tira a onda da minha mãezinha, lembrando das coisas da minha mãezinha. Foi maravilhoso. Eu saí de lá com a Martinha, com a Lailinha, Radassa, feliz da vida com os priminhos, com o primo e a priminha. E a gente dizendo assim, nós fomos criados para isso, para amar. É bom demais. E deixa eu dizer, confundir ou sem fundir. Porque foi o que a gente fez lá em casa esses dias. Foi o que a gente fez nas horas que a gente pôde. Sentar ao redor da mesa, comendo um pãozinho simples, não é? Às vezes só com uma manteiguinha, um queijinho, uma coisinha. Mas ali, nós somos criados, você foi criado para amar. E se você entende isso, sua vida muda. Suas finanças mudam. A maneira que você passa a viver. Porque você entende que você adora a Deus da maneira que Deus criou você para ser, que é humano. Porque Deus é amor e o amor nesse mundo vai ser manifesto por você e por mim, igreja de Cristo Jesus. Se eu perguntar para você quais são as pessoas que mais marcaram a sua vida positivamente, sua resposta provavelmente vai estar ligada a isso. Pessoas que amaram você, pessoas que demonstraram amor para você de alguma maneira. Ou com uma palavra profética. Às vezes um professor, você pergunta qual foi o professor ou professora que marcou a sua vida, você vai lembrar de alguém que lhe amou, que lhe deu atenção, que talvez tenha lhe dado uma palavra de encorajamento. Aquela pessoa marcou você, porque a vida é feita disso, meu amado. Nós somos criados para isso. E aí vale refletir, né? Quando você recebe alguém na sua casa, qual é a marca que você deixa na vida dela? Eu tenho orado lá em casa com a Martinha, nós temos orado para dizer o seguinte, não importa quem seja, se o vizinho, não importa se um amigo, se um discípulo, se família, se um pastor que venha,
Mas, Pai, nos ajuda quando pessoas chegarem aqui, que a gente possa amar essas pessoas. Que a marca seja o amor, porque às vezes a gente está tão preocupado com a estrutura, fique tudo tão limpinho na casa, tão arrumadinho, tão bonito, tão perfeito, mas às vezes está tão seco, porque falta a essência, que é o amor. Nós somos criados para amar. E aí você consegue entender porque às vezes a casa está lá tão simples, tão humilde, mas a alegria está contagiando ali, está fervendo, o coração está aquecendo, porque tem amor. Porque tem amor. E aí Jesus disse, querido, que nós seríamos conhecidos pelo amor. E eu que queria encorajar você a ser o tipo de pessoas que promove o amor por palavras. Comece a pensar se suas palavras elas têm construído amor, se ela tem lançado para dentro da alma das outras pessoas amor. Que você seja esse tipo de pessoa que promove o amor pela própria vida, pelas ações, amando sem parar até o fim. E aí lá em 1 João 4 diz que o mundo vai ver a Deus pelo amor que será visto em nós. Olha o que diz o texto 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ou seja, ele está dizendo que o mundo vai ver o amor pelo amor que está sendo aperfeiçoado em nós. Que coisa linda, gente. Eu gostaria de olhar com você então para o capítulo 12 de Romanos, examinar algumas sugestões práticas da maturidade espiritual quanto ao amor, quanto a promover o amor. Primeiro, olha lá, Romanos 12, 9, começa dizendo assim: o amor deve ser sem cera. Lá em casa nós temos uma mesa de demolição, nós achamos muito bonita, foi quase um presente aquela mesa lá, e aquela mesa ela é uma mistura de porta, de uma parte de uma casa, é uma coisa muito interessante. E ela tem marcas, várias marcas nelas, de prego, disso e daquilo. E a gente quis deixar daquele jeito. Tem alguns buracos, a gente quis deixar daquele jeito. A gente não passou cera, sabe, para mascarar. A gente deixa assim, porque assim está lindo demais, né? E aí quando você se mostra sincero e ama sinceramente, não é? Você está se revelando quem é. Na verdade, amado, você nunca vai se sentir amado, ouça bem, se você não for sincero. Se você não tirar a cera, a máscara, não tentar mascarar. Por quê? Porque o amor vai chegar no seu coração pela dimensão da sinceridade, de quem somos de fato. E aí, meu querido, você vai encontrar todo tipo de gente. Mas você precisa entender que as pessoas, elas serão diferentes de você, porque Deus quer que você promova o amor nesse mundo. E o amor só pode aperfeiçoar a sua vida, não é? Se você puder lidar com pessoas e estiver lidando com pessoas diferentes de você. Então ele começa dizendo que o amor seja sincero. Ame sem fingimento. Já no versículo 10, eu queria convidar você a olhar outra sugestão prática da maturidade espiritual quanto ao amor. Ele vai dizer: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você faz quando alguém se auto-honra, se promove? O que você faz? Sabe o que a gente sente no geral quando a gente está conversando com alguém e começa a falar as coisas sobre si, se autopromovendo? Geralmente o nosso ego fica meio mal. E a gente começa a querer também contar uma história que é melhor do que aquela. Você entra numa crise de ego. Mas Paulo vai dizer que o maduro espiritualmente, ele vai promover a honra daquele mais do que a sua. Isso é tão bonito, gente, é tão bonito. E eu começo a conversar com a Martinha, nós conversamos sobre essas coisas, e uma das características que eu quero continuar desenvolvendo, ou permitir que Deus desenvolva em mim, é isso. Porque é tão bom, às vezes eu sento com pessoas e começam a falar, e você vê ali claramente que nós estamos lidando com ego. E aí quando começa a vir aquele negócio também, já o Espírito fala assim: cuida da alma dele. E eu quase sempre, eu começo a tentar valorizar mais ainda aquela pessoa.
Você sabe como é que você mata você mesmo? É quando você decide realmente promover o outro mais do que a você. É o exercício prático contra o seu ego. E Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo àquela igreja em Roma: olha, pai, não fica preocupado aí em se promover um com o outro aí. Não. Homenageie, honre, elogie, exalte o outro mais do que a você. Para de falar de si mesmo. Esvazie-se para dar honra. Não fale de si para não sentir inferior. Diminua para que o outro seja honrado. E eu sempre lembro aqui de João Batista, né? Quando ele fala para Jesus que o Senhor cresça e que eu diminua. E a dinâmica do reino é incoerente por isso. Porque ele vai dizer isso para nós: olha, faz o seguinte, que você diminua para que o outro possa ser honrado. Isso é contrário a você. Lá no seu trabalho, o que você é que você seja honrado. E aí é tão bonito quando você começa a observar pessoas maduras espiritualmente, começam a trabalhar para que o outro cresça, para que o outro amadureça, para que o outro se torne melhor do que você mesmo. É a dinâmica do reino. Mas isso tem que morrer para isso. Em terceiro lugar, termômetro da maturidade espiritual no que diz respeito ao amor. Ele vai dizer em Romanos 12, versículo 14: abençoem os que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Eu não sei se você está passando por perseguição, se você tem sido amaldiçoado dentro da sua própria casa ou do seu trabalho, de qualquer lugar, mas deixa eu dizer para você, o exercício da maturidade espiritual passa por isso. Júnior, você precisa abençoar, amar, orar por aqueles que perseguem vocês. Essa é a dinâmica. É assim que funciona. Quando nós estamos vivendo nesse processo, não é? E aí você começa a passar o filtro. Gente que fez mal para você, gente que traiu, gente que passou a perna, gente que ainda falou mentira, injustiças, inverdades. E ele vai dizer: meu querido, eu quero que você ore por esses. Eu quero que você abençoe esses que estão perseguindo. É por isso que a música que o Júnior cantou aqui diz: sabe o quê? Não importa o que vão dizer, se vão dizer que eu sou louco, porque a perspectiva do mundo avalia isso como uma loucura. Como é que você vai deixar alguém te humilhar? O cara está te massacrando, te perseguindo, mas no reino funciona assim. O maduro espiritual, ele vai abençoar aquele que persegue você. Ouça, o termômetro da maturidade espiritual é contraditório à razão. É amar quando só há ódio ao redor. É dar quando não há nada a receber. É perdoar quando não há razão. É oferecer paz em meio à guerra. É permanecer juntos crescendo em meio às diferenças. Outra sugestão prática da maturidade espiritual quanto ao amor está no versículo 13 do capítulo 12 de Romanos. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Aquele que é maduro espiritualmente, ele compreende que o que ele possui, o que ele recebeu de Deus, ele recebeu para suprir as suas necessidades, mas para repartir com aqueles que não têm. Nós temos vivido essa experiência do quilo do amor. Deixa eu celebrar, o mês passado nós levantamos quase 700 quilos de alimento. Mas deixa eu dizer para você, e aí uma exortação com amor, que eu sei que muita gente esqueceu, início de ano e tal, mas amados, nós queremos que todo primeiro domingo do mês, eu estava ali falando para a Laininha, ai papai, que bom, tem muito, eu estava dizendo, filha, glória a Deus mesmo, mas vai chegar o dia que esse palco vai estar cheio, não vai ter lugar mais, em nome de Jesus. Agora, nós não estamos levantando e trazendo quilos não, para ficar bonitinho num culto, não é isso não. Essa semana, famílias da nossa igreja que passam necessidade vão receber alimento para comer. A propósito, se você veio hoje, você não tem o que comer, você pode vir aqui que será feito para você alguma coisa essa semana, com muito amor e carinho para que você não... Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo Jesus está lá em Atos capítulo 2, diz que eles tinham tudo em comum e que ninguém passava necessidade no meio deles. E nós não podemos pensar em ter pessoas no meio da igreja. Você não precisa ter vergonha, amado. Nós somos uma família. Você pode chegar aqui no final que nós vamos abençoar a sua vida. Mas amanhã
Nós vamos conduzir para a comunidade terapêutica que nós temos parceria. O pastor Gerson da nossa igreja, de uma igreja batista aqui em Novo Hamburgo, uma igreja que tem um lar colmeia, uma igreja que sempre foi sustentada por americanos, e agora os americanos, eles estão fazendo uma transição para um governo agora brasileiro ali. O pastor Gerson estava falando também que o recurso para o lar colmeia agora está diminuindo. Então, amados, deixa eu dizer, eu falei, Gerson, o que seria abençoar aquelas crianças lá até seria maravilhoso. Então nós queremos montar uma parceria com o Lar Colmeia também. Nós queremos. Então cada primeiro domingo do mês, quando você traz 1 quilo aqui, nós chamamos quilo do amor, por quê? E nós vamos consagrando esses alimentos à medida que trazemos aqui, é porque você não sabe aonde esse alimento vai chegar. Mas deixa eu dizer para você, quando chegar lá, não vai ser quilo de arroz, de feijão. Não, quando chegar lá, vai chegar quilo de amor de Deus para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Consegue entender? E Paulo está dizendo que a visão do reino é essa: compartilhar o que temos com os santos em suas necessidades. Então, e é tão bonito quando a gente vê isso, né? Às vezes, e eu tenho visto isso no meio da igreja de maneira tão linda, não é? Porque às vezes é alguém passando por dificuldade de transporte, e aí dá carona ou divide o carro, porque você tem 2, 3 carros, empresta o outro até que o outro consiga, não é? É um abençoando daqui, abençoando, porque essa é a igreja. E você precisa entender que a maturidade espiritual vai cada vez mais fazendo você repartir o que você tem e não reter o que você tem. Porque no reino, quando você retém, olha lá para o livro de Ageu, quando você retém os recursos que são de Deus, ou você dirige para algo que é do seu prazer e não para o reino, é como se você colocasse dinheiro, ok, num bolso aqui, e de repente você vai meter a mão para tirar o dinheiro e sumiu, porque é como se fosse um bolso furado, esse dinheiro desaparece. Sabe por quê? Porque os recursos foram dados para você poder suprir sua necessidade de família, mas não para reter, mas para repartir para a glória de Deus. Agora, queridos, a promoção do amor, da paz, da unidade, na vida cristã tem que ir muito além disso. Promover o amor, a paz e a unidade no reino de Deus envolve morrer para si, para que o seu irmão possa se tornar maduro, para que ele possa achar o amor de Cristo, ver Deus em você. Amar não é uma questão de sentimento, é uma questão de propósito de vida. Eu acordo para amar. Você pode dizer isso? Eu vivo para amar? Você pode dizer? Eu vivo para amar. Amado, todo dia eu tenho acordado com a Martinha, põe a mão no peito e eu digo assim: Deus, obrigado porque tu habitas em mim. Eu existo para amar, Deus, me ajuda a amar hoje, como o Senhor me ama. Pode imaginar que a vida passa a ter um propósito. Você passa a entender o que você está fazendo nessa terra. Você existe para isso. Por isso que Paulo, escrevendo no capítulo 13, olha comigo, já no 13, versículo 8, ele diz assim: não devais nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Lembra o resumo da lei? Amar a Deus e amar ao próximo como Ele nos amou. Então ele está dizendo isso. Agora presta atenção aqui. Ou seja, se você não adultera, se você não mata, se você não furta, se você não cobiça, só por causa da lei, né, sem entender que é por causa do amor que você não faz isso, isso é pobre. Agora, o que Deus quer construir no reino dele é o seguinte: você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai fazer isso, porque o amor não permite você fazer isso. O amor. E aí Paulo vai dizer que o amor é o cumprimento da lei, pois o amor não pratica o mal contra o próximo. Romanos 13, 10. Isso significa que a igreja, quando ela se levanta para ser promotora do amor, ela passa a fazer justiça na terra. Ou seja, quando eu amo, a justiça chega, porque o amor, ele não aceita injustiça. Paulo levando esse tema para mais profundo ainda, para o cerne. Ele vai apresentar os assuntos controvertidos que estavam acontecendo lá na igreja de Roma. E é interessante porque quando você olha, e agora eu quero chegar com você no capítulo 14,
Esses assuntos estavam ameaçando a igreja, na questão da unidade, na questão da paz e na questão do amor. Olha comigo o capítulo 14, ele começa dizendo que aqueles assuntos classificavam os maduros e os imaturos, chamados no texto de os fortes e os fracos. Romanos 14:1 começa assim: aceitem o que é fraco na fé. E Romanos 15:1 diz assim, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Ou seja, Paulo tinha a consciência dessa diferença de maturidade entre os irmãos na igreja de Roma. Alguns estavam mais maduros do que outros, como em qualquer contexto, em qualquer igreja é assim, aqui também. Mas voltando ao texto, os assuntos controvertidos que estavam acontecendo lá, quais eram? Deixa eu conduzir você a entender o contexto agora. Ele vai dizer, eu quero ler com você o capítulo 14, 1 a 3, versículos 5 e 6, e Romanos capítulo 14 ainda, versículo 21. Lê comigo, olha lá. Vamos começar no versículo 1 a 3, 5 e 6. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Que assuntos controvertidos era esse? Eu vou falar daqui a pouco, ok? Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças. É melhor não comer, versículo 21 do capítulo 14. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Então ouça aqui. As questões eram, as questões contraditórias, as controvérsias. Alguns irmãos queriam e achavam que o certo era comer apenas comida vegetariana, só vegetais. Outros estavam lá e achavam que o negócio era picanha, eram os gaúchos lá da igreja de Roma. Eles achavam que o negócio era costela, não era a maminha, era o vazio, aquela coisa maravilhosa, né? É bom demais. Você já sabe que lado eu estou, né? Brincadeira. Mas essa era a crise lá, gente. O outro achava o seguinte: beber um vinhozinho não tem nada demais. O outro diz: não, isso aí é pecado. O outro pensava assim: rapaz, o dia santo é o Shabat, é o domingo, ou o sábado, melhor dizendo, né? E os outros: não, todos os dias são santos. E começam essas controvérsias. Agora presta atenção, amado. Como lidar com essas questões? Porque o que estava acontecendo na igreja de Roma era que o amor, a paz e a unidade estavam sendo ameaçados. Como lidar para que isso não aconteça? E aí Paulo então chama a atenção pela sua carta, ouça bem, para os maduros da fé. E ele vai trabalhar com a maturidade espiritual da igreja, dizendo que a maturidade de alguns ali era o que estabeleceria de volta o amor, a paz e a unidade naquela igreja em Roma, fazendo prevalecer diante de todos esses posicionamentos controversos, essas três coisas: amor, paz e unidade. Paulo então segue levando aqueles discípulos mais maduros a passos práticos. Agora ouça comigo. Que passos práticos para manter a paz e a unidade? Como é que isso se daria? E como isso se dá? E aí Paulo começa dizendo o seguinte: vocês precisam aceitar, vocês que são fortes, que são maduros, vocês precisam aceitar os mais fracos na fé, os imaturos. Na verdade, eles teriam que amar os mais imaturos e ministrar sobre a vida deles o que fosse necessário, inclusive, ouça bem, abrindo mão do que eles gostariam para que os imaturos se tornassem maduros. E aí, querido, se no contexto da igreja como um todo, né, ou
no contexto de um pequeno grupo que se encontra durante a semana, 10 a 12 pessoas para orar, para amar uns aos outros, para fortalecer a fé, ou no discipulado a um, seu irmão, presta atenção, se mostra imaturo sobre qualquer questão, o que nós vamos aprender agora é que os mais maduros espiritualmente, eles devem morrer para que o imaturo possa prevalecer na vida cristã, firme, crescendo e alcançando a maturidade. Como é que isso acontece? Ele vai dizer, você deve aceitar o seu irmão imaturo, mais fraco. Olha comigo versículos 7 a 10 do capítulo 14. Olha agora Paulo entrando na intimidade da alma, do coração. Ele vai dizer, pois nenhum de nós vive apenas para si. Se vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, você, aí Paulo diz assim, por que despreza o seu irmão? Aí lá no capítulo 15, versículo 7, ele diz, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem ao Deus. Então ouça, queridos, quando aceitamos uns aos outros, demonstramos maturidade espiritual e promovemos a paz e a unidade do reino de Deus. Mas como devemos aceitar? E aí vem a resposta. Como devemos aceitar os mais fracos? Como é? A resposta no texto. Versículo 7 do capítulo 15. Como Cristo, o quê? Me aceitou. E como é que Ele tem aceitado você até hoje? Quantas pisadas na bola? Quantos furos nós continuamos dando, queridos? Quantos vacilos nós continuamos cometendo? E Deus continua aceitando você. E Ele está dizendo, você precisa aceitar esses irmãos como eu tenho aceitado vocês. Plenamente. E aí, querido, não importa se o seu irmão em Cristo não vê as coisas como você. Não importa se ele pensa como você ou não, se ele age como você ou age muito diferente do que você esperava, se ele é bonito ou não para você, se ele está de acordo com você ou não. Paulo chamando a igreja à unidade e à paz, para que sejamos promotores, como sinal da maturidade espiritual dos discípulos daquela igreja. Ele encoraja aqueles irmãos a aceitar como Cristo nos aceita. E aí, queridos, ele encoraja ainda aqueles irmãos da seguinte maneira. Olha o versículo 5 e 6 do capítulo 15. Ele diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo. Eu gosto disso porque nas relações interpessoais, quase sempre no meio do caminho você desiste. E ele está dizendo, o Deus vai encher você de perseverança e ânimo, querido. Para quê? Olha o texto. Dando a você um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que um só coração e uma só voz, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós não podemos falar de unidade sem ir para João capítulo 17. Quando Jesus faz a oração da unidade, quando ele começa a orar e ele diz assim, Pai, eu oro não apenas pelos que creram, mas pelos que haverão de crer, por aqueles que crerão um dia. E aí sabe por que ele estava orando? Por quem, gente? Quem é que viria a crer um dia? Levanta sua mão aí. Ele estava orando por você, meu amado. Jesus orou por nós. Eu oro por aqueles que hão de crer. E aí ele começa a dizer, Pai, e eu oro para que eles sejam um com o outro, assim como tu estás em mim e eu em ti. E ele começa a orar pela unidade da igreja. Então sabe como é que eu enxergo uma igreja que luta pela unidade? Por que lutar pela unidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque você já está unido com o seu irmão, quer você queira ou não, porque nós estamos unidos por Cristo e em Cristo, e nós somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros, amém, queridos? Então olha para o seu irmãozinho aí de frente, de trás, e diz assim, nós estamos unidos, irmão, quer você goste ou não goste, não precisa fazer essa parte não, viu? A última parte precisa não. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu falar, o Deus da paz, Ele vai
gerar no seu coração perseverança e ânimo, dando a você um espírito de unidade. Agora, ouça o que eu vou dizer. Olha que coisa mais linda. Quando nós cooperamos, presta atenção, quando nós cooperamos com Deus pela unidade espiritual do corpo de Cristo, nós estamos sendo a resposta da oração de Jesus. Quantos aqui querem ser resposta da oração de Jesus? Que coisa mais linda, hein? Que fantástico dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor orou por isso, o Senhor pediu isso, para que nós pudéssemos ser um, como Tu és com o Pai. E eu estou aqui, Pai, cooperando intencionalmente, eu estou morrendo, para que o Senhor veja essa unidade acontecendo. Você está sendo, amado, resposta da oração de Jesus. É um tremendo privilégio. É isso que acontece quando estamos promovendo a unidade da igreja de Jesus. Estamos sendo a resposta atual para esse tempo da oração de Jesus, da oração que Ele fez ao Pai pela unidade. E sabe quando é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue se entregar para essa unidade quando nós olhamos para o reino de Deus além de nós, além dos nossos gostos, além dos nossos queirismos, vontades, sentimentos, impressões, além da nossa carne. E aí Paulo vai falar para esses irmãos lá que estão dizendo: vem cá, mas pode comer ou não pode comer essa carne? Como é, toma o vinho ou não toma? Como é que faz, rapaz? É um dia ou não é? E aí eles começam a dizer que Paulo vai, e Paulo, rapaz, ele chega no cerne. Olha comigo o versículo 14, ou melhor, 18 do capítulo 14. Ele diz assim: meus amados, o reino de Deus, Romanos 14, 18, não é comida. Hein, Astério? Não é a picanha não, nem os vegetais. O reino de Deus não é nem a bebida, cara. Para com isso. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E ele diz: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E aí no versículo 19 ele vai dizer assim: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Mas não para aí. Eles deviam não apenas aceitar o seu irmão imaturo com amor, mas como resultado da maturidade espiritual daqueles irmãos fortes ali na igreja de Roma, eles deveriam também promover o amor, a paz e a unidade, assumindo, ouça bem, assumindo o compromisso de não julgar aqueles irmãos imaturos. Olha comigo o versículo 10 do capítulo 14. Por que, portanto, por que julga o seu irmão? Paulo pergunta. No versículo 13 ele diz: irmãos, deixemos de julgar uns aos outros. Eu gosto de pensar que quando julgamos, mostramos a nossa imaturidade. Quando julgamos, parece que nós estamos esquecendo alguns outros textos bíblicos. Eu quero ler alguns outros textos. Vamos para Romanos 2 comigo. Abre sua Bíblia em Romanos 2. Versículos 1 a 6. Romanos 2, 1 a 6 diz assim, 1 a 6. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Ele está escrevendo para quem a carta? Para a igreja em Roma. Ele está dizendo: olha, vocês que estão julgando aí, meus amados, vocês são tudo discípulo meu, pô, discípulo de Jesus. Vocês são indesculpáveis. E por que indesculpáveis? Olha o texto. Porque você está condenando, porque naquilo que você está julgando, você está condenando você mesmo, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ele está dizendo o seguinte: cara, você também pisa na bola, e às vezes na mesma coisa que você está julgando o irmão. Não julga não. Aí ele diz: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Olha só que interessante. Ele está dizendo: o juízo de Deus é conforme a verdade. Sabe por quê? Porque aí às vezes a gente julga, não é da boca para fora, às vezes a gente julga no coração. E ele está dizendo: mas a verdade eu vejo lá na sua alma. E Deus vai julgar não é conforme o que aparece, mas conforme o que é verdadeiro. E Ele está vendo, Ele vê. Ele vê. Que às vezes você fala mal dos outros longe, ou julga os outros longe. Meu querido, isso é pecado. E Deus está vendo, e Ele está dizendo isso: você vai ser julgado conforme a verdade, aquilo que é de fato, aquilo que eu vejo. Assim, quando você, um simples homem,
o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza? Olha que lindo isso. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ele está dizendo, para de julgar, meu amado. Faz o seguinte, não despreza a bondade, não despreza o amor, não despreza, querido, a paciência, a tolerância que Deus tem tido com você. E é por causa da bondade dele, inclusive, que você chegou ao arrependimento. Por quê? Porque se Deus não tivesse tido tanta graça e bondade, meu querido, ele teria destruído a gente. Ele disse, não, meu amado, deixa eu ensinar uma coisa para você. Às vezes a gente pega alguém com o coração tão duro, tão duro, tão duro, e a gente acha que para a gente levar aquela pessoa para arrependimento, que a gente precisa ser mais duro do que ele. Mais duro. Mas o que esse texto está dizendo, sabe o que é? Que foi por meio da graciosa bondade de Deus que nós chegamos ao arrependimento. Você pisava na bola e Deus ia ali com graça, com bondade, 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 até que chega aquela hora que você é constrangido pela bondade. Já fez essa experiência? De você optar por aquela pessoa que está fazendo mal com você, ao invés de você devolver o mal, você devolver o bem e a bondade para ela? Sabe o que acontece? A Bíblia diz que chega um dia de tanto amor bater, de tanto amor ali, ó, que todas as barreiras vão cair por terra. O amor sempre vai vencer. Sempre vai vencer. E ele está dizendo isso. É a bondade que leva ao arrependimento, levou você. Então derrama paciência, derrama bondade, derrama tolerância para com aquele seu irmão, querido. Contudo, aí ele diz assim, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado. E aí eu não sei se você está vivendo isso dentro do seu casamento, obstinação, não quer dar bondade, amor para ninguém mais. Chega! E o coração ficou obstinado. Deixa eu encorajar você hoje em nome de Jesus. O texto diz, olha, você tem sido teimoso, seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Sai desse contexto. Lembra, você foi criado para amar, não foi para odiar. E ele diz assim, Deus vai retribuir cada um conforme o seu procedimento. Esse texto não tem a ver com salvação, mas você não vai se perder sua salvação. Mas você precisa entender que Deus vai lidar com você como discípulo dele. Você precisa entender isso. E aí no capítulo 14, versículo 10 e 12, ele vai e continua. Portanto você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão, querido? Não faça isso. Aí ele diz assim, porque todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus, e assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu quero tirar algumas lições desse texto. Primeira, nós não somos Deus para julgar ninguém. Por isso que lá diz assim, ó, naquilo que julgas, praticas, ou melhor, ele diz, quem é você para julgar o servo alheio? Nós não somos Deus. Sai desse papel. O texto que lemos, versículo 1 diz assim, naquilo que julgas, praticas as mesmas coisas. Então, outra lição importante é para de julgar, porque naquilo que a gente julga, a gente também tropeça. E é tão constrangedor. Nós somos de carne e osso, nós vacilamos, querido. Olha para o seu irmão nesse nível, simples homem como eu. Ele às vezes tropeça, às vezes sou eu. Às vezes sou eu, às vezes é ele. Mas nós estamos aqui correndo juntos para a graça do Pai. Outro princípio desses textos, todos vamos estar diante do tribunal de Deus. 14:10. Às vezes a gente vai vivendo a vida como se tudo que a gente estivesse fazendo não fosse prestar contas um dia. Você precisa entender, Deus é amor, mas Deus, Ele é justo. Você precisa entender. E o quarto princípio é que nós vamos prestar contas, ouça bem, da nossa vida para Deus e não da vida dos outros. Por isso que ele diz assim, ó, assim cada um prestará contas de si mesmo para Deus. Por último, querido, deixa eu abrir um leque aqui para vocês, rapidinho. Vou abrir primeiro o copo, depois eu abro o leque da palavra. É
tão bom poder pregar essa mensagem essa semana, quando a gente estava meditando sobre isso, na segunda-feira já, que Deus deu essa palavra para nós. Eu e Martinha meditamos de manhã cedo sobre isso. Ficamos pensando, mas Deus, graças a Deus a gente não tem tido essa história, pelo menos que a gente tenha lembrança, ou teve a lembrança de situações na igreja. Essa palavra não é uma palavra que ela tem qualquer objetivo, não é antecipado de alinhar situações que estão acontecendo, porque nós estamos vivendo um momento tão gostoso na vida da igreja, tão especial. Mas eu fiquei pensando a semana inteira, Deus, é isso mesmo para falar? É isso mesmo? Porque ao mesmo tempo a palavra séria, né? A palavra assim que confronta. Mas depois, durante a semana, o Espírito falou assim, não, filho, é isso mesmo, porque eu amo a minha igreja. Eu quero que eles continuem crescendo em uma maturidade. E às vezes nós tropeçamos nessas pequenas coisas, que é o seu dia a dia. Nós lidamos com gente, nós lidamos com relacionamento, 100%. Né? Então, amado, eu creio que Deus está trazendo essa palavra para nós, porque nós somos a sua igreja amada, né? Amém? Você recebe essa palavra com o amor de Deus aí no seu coração. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Última lição. Um discípulo maduro, ele faz da morte do seu eu, ouça bem, ele faz da morte do seu eu, das suas vontades, a possibilidade da maturidade da vida do meu irmão imaturo. Eu vou repetir. Um discípulo maduro, ele faz da morte do seu eu, das suas vontades, a possibilidade da maturidade da vida do seu irmão mais fraco na fé. Paulo estava desejoso. Imagina Paulo, tinha semeado naqueles corações em Roma. E agora ele está escrevendo para aqueles irmãos, desejoso de ver no coração daqueles irmãos uma colheita de maturidade. Não é? E de vez em quando, eu e Martinha, quando a gente está orando lá pela igreja, a gente começa a chorar, dizendo isso para Deus. Então parece que a gente sente essas dores de parto, dizendo, Deus, que Cristo esteja sendo formado neles, Pai. Continua formando como o Senhor tem que formar em mim, na Marta, em nós, na nossa família. Sabe por quê, amados? Porque quando a gente semeia, a gente sempre espera colher alguma coisa. E eu quero dizer que a única coisa que eu, como pastor servo dessa igreja, espero colher da vida de vocês, sabe o que é? É a maturidade, é Cristo sendo formado em vocês. Era o sentimento de Paulo sobre essa igreja. Ele estava falando com aquela igreja como se, ó, vocês que são os maduros, vocês precisam morrer para que os imaturos possam amadurecer. E a questão na igreja em Roma, aqui em jogo, como nós já vimos, era questão de visão, como ver as coisas. Um achava que podia comer carne, o outro não, só vegetais. O outro podia guardar só o Shabat, o outro não, todos os dias são santos. Um bebia vinho, o outro achava que aquilo era pecado. Queridos, agora presta atenção, o cerne não era esse. Como lidar com isso? Para que a paz, para que o amor e a unidade não parassem naquela igreja. E aí você vai para o capítulo 15, agora comigo, e você vai ver Paulo moderando, né? Paulo alinhando isso para que o amor continuasse, para que a paz, não é, pudesse ser celebrada ali, para que a unidade prevalecesse. E olha como ele vai moderar isso. Veja comigo lá o versículo 1. Ele diz, nós que somos o quê? Fortes. Ou seja, nós que somos mais maduros, nós devemos suportar os nossos irmãos. Agora presta atenção, suportar aqui não é aquela coisa assim, tá bom pastor, eu vou aguentar o cara, mas ó, eu vou passar daqui, ele passa lá. Não, suportar não é isso. Sabe o que é suportar? Suportar aqui no grego é dar suporte, para que o imaturo se torne maduro. Então legal, eu falei isso de manhã, o Robson logo me procurou, o Robson aqui. Ele foi passear com a esposa dele. E aí ele estava me contando. Eu observei exatamente isso lá no meu passeio. Eu estava passeando no Jardim Botânico. E ele estava dizendo para mim hoje de manhã. Teste incrível mesmo. Porque eu observei nas árvores que os galhos mais velhos, eles suportam os galhos novos. E à medida que saíam galhos novos, você via que o tronco, ele era mais velho. E ali era ele que dava toda a sustentação para os galhos novos crescerem e amadurecerem. Essa é a dinâmica da natureza do reino de Deus. Você que é mais maduro, ele chama você e diz, meu querido, vocês precisam dar suporte para os mais fracos na fé. Para que um dia eles sejam maduros também. Para que um dia eles multipliquem, para que um dia eles frutifiquem.
no reino. Amados, o chamado de Deus nessa noite para nós é que nós possamos nos colocar diante de Deus: Senhor, eu quero ser esse galho mais velho, mais maduro, para dar suporte para o crescimento do imaturo no meio da igreja. Você pode imaginar que coisa linda uma igreja assim? Hã? É linda ou não é, gente? Imagina, quem é você? Que galho é você? E você sempre pode dar suporte para alguém que está nascendo depois de você. Não importa o tempo de discípulo que você tem de Jesus. O reino de Deus é lindo, mas infelizmente o que acontece é que os mais maduros, às vezes, eles querem usar a maturidade para o seu benefício próprio, para ganhar e não para perder. Mas Paulo, querido, ouça bem, vai deixar claro que quando se trata da unidade da igreja, de promover a paz no meio do corpo de Cristo, os mais maduros morrem para si, para que os mais imaturos não morram, para que os mais imaturos se tornem maduros com eles. E ele vai dizer isso, querido, e ele vai dizer que isso vai, ouça, presta atenção, isso vai necessariamente passar por esforço, por renúncia do eu, por altruísmo. Eu quero convidar você a ler capítulo 14 ainda de Romanos, versículo 14, nós vamos seguir até o versículo 4 do capítulo 15. Eu quero destacar algumas coisas nesse momento. Olha lá. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Capítulo 14, versículo 14. Em vez disso, olha o que ele diz: façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. Você pode orar e falar: Deus, som do meu coração, se eu tenho sido pedra de tropeço no coração de algum irmão imaturo, eu quero te pedir perdão. Ele continua dizendo assim: como alguém que está no Senhor Jesus, Paulo dizendo, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Paulo está dando o posicionamento dele, ele está dizendo, rapaz, não tem nada disso. Aí você lembra da visão de Pedro em Atos, quando descem os animais, né? E ele começa a dizer, não posso comer isso aí, porque isso aí é impuro. E ali vem a libertação de Pedro, diz, rapaz, tudo é puro para os que são puros. Ora, agradece, abençoa, para com isso. E aí Paulo está dando a visão dele, para mim, nenhum alimento é por si mesmo impuro. Agora olha que maturidade de Paulo, ele diz, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Então ele está dizendo, mas se você acha impuro, tudo bem, eu entendo. Você considera impuro? O amor está acima disso. E aí ele continua, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, olha que lindo, gente, você já não está agindo por amor. Aí ele está falando para os mais maduros. Aí ele continua, por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquele que é bom para vocês não se torne, aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos, está vendo que vai passar por esforço? Em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Deixa eu trazer isso para a prática. Ele estava dizendo para os irmãos assim, você gosta de comer carne, mas os imaturos acham que é só vegetais, então para de comer carne. Poxa, mas ele que é o imaturo, para com isso, ele que tem que crescer. Ele está dizendo, não, mas você, por causa do amor para com ele, para que ele possa amadurecer, você para. E ele começa a tratar ali não mais na dinâmica, faz isso, aquilo, e ele leva para o cerne. Sabe qual é o cerne? O cerne é a edificação, é o amor. E aí, queridos, isso é maravilhoso, porque a gente começa a entender essas dinâmicas, porque, volto a dizer o que disse no início, você não vai matar, ou não vai não matar, ou não roubar, ou não isso, por causa da lei. Você não vai fazer isso por causa do amor. Então você não vai beber, ou não vai comer, não é por causa da religião. Você não vai fazer isso quando isso afetar a espiritualidade de alguém. Às vezes me perguntam, pastor, é pecado beber vinho, champanhe? Eu falei, não. A Bíblia não fala que é pecado isso. Mas a Bíblia orienta como não permitir que isso não seja uma pedra de tropeço para alguém. Então ele vai falar, se a bebida, ela vicia você, ela torna você escravo, então você precisa ser livre disso, porque Cristo nos libertou para que sejamos o quê?
livres. E aí não é só bebida não, aí você pode botar o que quiser, bota o teu computador também, o teu iPhone, você não larga ele, qualquer coisa que domina você se torna pecado, né? Mas aí ele vai dizer o seguinte, presta atenção, ele vai além, ele vai dizer o seguinte, agora se isso que você ama muito, que você gosta muito, leva aquele irmão mais fraco para tropeçar, o que ele vai ensinar? Você deve o quê? Abandonar, você deve deixar, por amor. Sabe, quando eu e Martinha nos conhecemos e tal, ela tinha uma coisa no coração e eu tinha uma coisa em comum, e nós decidimos juntos dizer o seguinte, e eu queria dizer o seguinte, como aqui Paulo, ele estava dizendo, se você pensa diferente, não tem problema, eu quero deixar isso bem livre para você também. Só quero dizer uma opção que foi importante para a nossa vida. Nós, quando nos conhecemos, então nós dissemos, olha, nós não queremos ter bebida alcoólica. Eu não quero beber nem um pouquinho de vinho, nem isso, nem aquilo. Sabe por quê, Martinho? Porque eu vou ser pastor. E a Martinha também concorda, Tércio. E eu não queria que através da minha vida, daqui a pouco uma pessoa viesse a Cristo Jesus e ela tivesse problema com alcoolismo e tal, e eu pudesse ser pé tropeço na vida dela. E como eu não vou saber se ela tem problema ou não todas as vezes, então eu vou me abster. E nós decidimos ser abstêmicos. Então nós não consumimos qualquer coisa com álcool. Posicionamento nosso. Qual foi a motivação? Você sabe qual foi? Amor. Nós dissemos assim, nós vamos fazer isso por amor. Eu não sei se Deus vai permitir a gente passar por outras situações, mas se Deus fez por uma situação que nós passamos, nós já somos gratos a Deus. Porque uma pessoa foi levada a conhecer essa igreja, começou a frequentar, e hoje essa pessoa tem frequentado essa igreja, mas isso já faz anos. E nós somos convidados a um almoço, nós fomos à casa daquela família, alguém que era desta igreja que trouxe aquela pessoa, fomos almoçar juntos, e foi um dia bonito, era verão, nós fomos à praia visitá-los no almoço, eles prepararam o melhor que eles tinham, foi lindo, foi um dia muito gostoso, e quando eles serviram tudo na mesa, ali tinha também a bebida alcoólica, tinha suco, tinha refrigerante, tinha água, tinha o champanhe, tinha vinho, tinha outras coisas. E eles vieram servir a gente, e eu disse, não, muito obrigado. Eu sempre faço isso com muita naturalidade, sem nenhum peso. Mas como eu sei que muita gente coloca isso como coisa da religião, então eu só falo muito obrigado, tal, como agradeço também quando eu não quero refrigerante ou qualquer outra coisa. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, a pessoa que estava procurando Deus e procurando esta igreja aqui, falou assim, pastor, estava sentado bem na minha frente, você não bebe? Eu falei, olha, não bebo, mas é por causa da religião? Eu falei, não, é uma opção. Não é por causa da religião, é só uma questão de opção. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, ainda bem, porque eu sou alcoólatra. Ia ser muito difícil para mim abrir a minha vida para você se você bebesse álcool. Mas eu queria a sua ajuda, você pode me ajudar? Para a glória de Deus, queridos, essa pessoa que é uma pessoa muito querida, mas bem posicionada socialmente nessa cidade, se libertou, né? Para a glória de Deus, fazia às vezes vexames em festas com o marido, mas para a glória de Deus, Deus vem fazendo uma obra tão linda na vida dessa pessoa. Recentemente, isso tem mais de 7 anos, recentemente entregou a vida a Cristo Jesus aqui, já aqui nesse auditório. E vem vencendo cada vez mais o álcool. E eu fiquei pensando, poxa Deus, eu nem entendi porque lá atrás o Senhor colocou isso no coração. Mas se foi só por aquele dia, já valeu. Porque por amor àquela pessoa, Pai, o Senhor colocou aquilo no coração. Entende, amados? Mas onde é que eu quero chegar aqui? Que a questão de hoje não é se é certo ou errado. Não vamos caminhar nessa direção. A questão é o que Deus vai pedir de você, para que o seu irmão mais fraco possa continuar crescendo e se tornar maduro. A pergunta é, você está disposto a abrir mão? Você que é mais maduro espiritualmente está disposto a renunciar? A dizer, não, eu gosto tanto, mas se isso pode afetar a espiritualidade dele, o caminho dele para Cristo, para que ele se torne maduro, eu vou abrir mão, porque eu amo, eu quero o melhor para ele e para ela. Amados, essa é a expectativa do reino. Aí ele diz assim, todo alimento é puro, mas é errado comer, presta atenção, qualquer coisa que faça os outros tropeçarem.
Não destrua a obra de Deus por causa da comida. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. E ele diz, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E olha só, e não agradar a nós mesmos, assim como Cristo não agradou a si próprio. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. É lindo, não é isso? E aí olha para a sua vida, porque a maturidade tem que nos conduzir para isso. Eu quero terminar. A pergunta minha é, funcionou aí o termômetro para você hoje? Sabe qual é o termômetro? O termômetro é a palavra. O termômetro é a palavra, porque a palavra vem para nos dizer o quanto nós estamos com saúde ou o quanto nós estamos enfermos espiritualmente. Mas, querido, eu quero dizer para você que se a sua saúde espiritual ela está afetada, Deus trouxe você hoje aqui porque Ele quer restabelecer essa saúde. Eu quero fechar essa mensagem dizendo o seguinte, resumão, o que eu faço ou deixo de fazer deve ser motivado pelo quê? Pelo amor. Mas eu gosto, eu quero. Você que é maduro espiritualmente vai dizer o seguinte, mas se isso afeta alguém mais fraco, eu abro mão por amor. Então, amado, consegue entender que não é pela religião? É por amor ao outro. Você não mata, não rouba, não adultera, não mente. Não é porque você faz parte de uma igreja evangélica que tem uma listinha de não pode. Você não faz isso porque o amor não permite que você faça isso. Amém, queridos? Eu deixo de fazer isso ou aquilo que muito gosto por causa do amor pelo mais fraco, mais imaturo na fé. Segundo, quando nos tornamos maduros espiritualmente, nós sabemos discordar com gentileza, não quebrando os vínculos do amor que nos une. Quando nós somos maduros espiritualmente, nós deixamos as críticas para lá, permitindo que o único juiz julgue os meus irmãos. Quando nós crescemos espiritualmente, nos tornamos maduros, nós cuidamos da nossa própria santificação, permitindo que Deus santifique os meus irmãos pela minha morte, para que eles se tornem maduros. Quando eu me torno maduro espiritualmente, eu vivo meu relacionamento com Deus, encorajando o meu irmão pelo meu exemplo, e não pela imposição, não pela força, mas pela minha vida. Em último lugar, quando eu cresço espiritualmente, amadureço, eu aceito os meus irmãos como Cristo me aceitou. E aí, sabe como é que eu quero terminar essa mensagem? Lendo o versículo 18 do capítulo 14, que diz assim, ouça bem, aquele que serve a Cristo assim, é agradável a Deus e aprovado diante dos homens. Quantos aqui querem ser agradáveis a Deus? Deixa eu ver, levanta sua mão. Quantos aqui querem ser aprovados diante dos homens? Levanta a mão. Deixa eu te dar o segredo. Aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Deixa eu dizer, eu quero sair daqui hoje encorajando você a não se importar em ser aprovado pelos homens. Sabe por quê? Porque a aprovação dos homens, ela acontece com naturalidade, quando você busca ser agradável a Deus. É Deus andando no mundo, queridos. E aí sim, você vai poder manifestar a paz, o amor e a unidade. Você vai ser o promotor. Pai, nós nos apresentamos humildemente, todo esse auditório, as pessoas que estão agora conectadas, ouvindo esta palavra, onde quer que elas estejam, Senhor. Mas que estão dizendo, Senhor, eu quero viver nessa dimensão. Quantos de nós estamos vivendo há tantos anos, Pai, uma religiosidade, uma vida ouvindo a Tua palavra, talvez com tantos textos memorizados e tanta história dentro de igrejas, mas Pai,
Nós queremos ser homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, maduros espiritualmente. Ó Deus, que vão viver nessa dimensão de promover a paz, o amor, a unidade, por onde nós passarmos. Mas aqui está a tua igreja, Pai, reunida nesse lugar, ou mesmo, ó Deus, nas suas casas, nos seus lares agora, dizendo: Senhor, faz isso na minha vida, Pai, continua construindo isso em mim. Nós desejamos ardentemente, Pai, nós queremos de todo o nosso coração que o Senhor promova em nós o nosso crescimento, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lidar com as coisas mais profundas de alma, com as feridas, com as decepções, com os traumas. Nós queremos entregar tudo isso nas tuas mãos esta noite, porque, Pai, nós cremos e acreditamos que o Senhor nos chamou, Pai. Nós nascemos em Cristo Jesus. Ó Deus, nós já não somos mais meninos, Pai, não somos adolescentes, alguns aqui sim, outros jovens, mas há tantos adultos, na perspectiva espirituais, já maduros, Pai, o que deveriam ser e agir como maduros, Pai. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, promove isso em nós pelo Teu Espírito, Senhor. Nós queremos sair daqui, Pai, como agentes, promotores da unidade da Tua igreja, Senhor. No nosso pequeno grupo, nos discipulados, na nossa família de sangue, no nosso trabalho, Senhor. Nós queremos nesse momento abençoar essas vidas aqui e rogar ao Senhor que o Senhor os encha do Teu Espírito, para que elas possam andar por essa cidade, pelos seus condomínios, pelas suas empresas, pelos seus, ó Deus, locais de trabalho, como verdadeiros homens e mulheres maduros espiritualmente, promotores do amor, da alegria, da paz, da unidade, para o louvor da Tua glória. E assim, Pai, a Tua palavra diz que nós estaremos agradando ao Senhor e achando graça diante dos homens. Tenha misericórdia de nós, Pai, e faz isso para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém.